Muito bem, meus queridos. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre então a respiração aeróbica. Vamos lá. Então, as primeiras questões que nós precisamos saber, tá? Então, aqui, obviamente, a gente vai oxidar um composto orgânico, que na maioria das vezes é a glicose, para a produção de ATP, tá? A questão aqui da respiração aeróbica é que o aceptor final dos elétrons será o oxigênio. Ok? Então, isso é o que caracteriza a respiração aeróbica. O aceptor final dos eletrões será o oxigênio. O local onde acontece a respiração aeróbica é na mitocôndria, apesar que a primeira etapa acontece fora da mitocôndria, mas obviamente na sua proximidade. Tá? E a respiração aeróbica, então, ela é dividida em quatro etapas. Então, são elas a glicólise, a formação da acetilcoenzima A, o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Lembrando que o ciclo do ácido cítrico também é chamado de ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa é a nossa cadeia respiratória. Beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente precisa dar uma analisada na anatomia da mitocôndria, porque cada etapa vai acontecer em um determinado local, tá? Então, a etapa da glicólise, como eu falei, ela acontece fora da mitocôndria, mas nas mediações da mitocôndria, ok? É, o ciclo de Krebs vai acontecer aqui na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória vai acontecer nas cristas, com algumas coisas acontecendo do lado da matriz e algumas coisas acontecendo aqui nesse espaço intermembrana, tá bem? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira etapa. Então, como eu disse, a primeira etapa ela é a glicólise, está acontecendo lá fora da mitocôndria. Tá? A glicólise ela é dividida em três etapas: a etapa de ativação, a etapa de separação e a etapa de rendimento. Ok? Então, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente conversar algumas coisas. Muito bem. Então, etapa de ativação. A etapa de ativação, por mais que o importante aqui da respiração celular seja a formação de ATP, a gente começa gastando duas ATPs. Tá? Então, a ativação. Essa molécula de glicose aqui, ela vai ser, então, fosforilada. Por que ela vai ser fosforilada? Primeiro, pelo seguinte motivo: a glicose, desculpa, ela é uma molécula muito estável, pouco reativa. Então, no momento em que se fosforila, está se inserindo energia nessa molécula e está fazendo com que ela fique mais reativa, porque como a gente está vendo aqui, ó, nas outras etapas, vão acontecer várias reações, inclusive aqui a quebra da molécula até formar o nosso ácido pirúvico. Então, a primeira questão aqui da ativação é tornar essa molécula mais reativa, mais fácil dela ser quebrada, e obviamente, se eu estou aqui fosforilando essa molécula, ela está ficando mais energizada. No momento que a gente fosforila a molécula, a gente passa a ter então a nossa glicose 6-fosfato. E nesse momento é como se a célula tivesse aprisionando a molécula de glicose no citoplasma, porque no momento em que eu fosforilo, ela não consegue mais passar pela membrana plasmática, então ela não consegue mais voltar para o meio extracelular. Tá? Então, essas são as duas principais, os dois principais motivos da ativação da nossa glicose, tá bem? Torná-la mais reativa e fazer com que ela fique, digamos assim, aprisionada no citoplasma, tá? Muito bem, então a gente sai aqui gastando duas ATPs, já temos um início aqui de gasto, na verdade, né? Queremos produzir, mas estamos gastando, como se nós estivéssemos investindo. Muito bem. Fosforilada a molécula, ela se torna então mais instável e ela é quebrada, formando então aqui essas duas vias. Eu já saliento aqui que é muito importante a gente entender o seguinte: daqui para frente, a gente vai analisar uma das vias só. Porém, tudo que for produzido e tudo que for gasto aqui em cima, eu vou multiplicar por 2 porque tem a outra via que vai ser igual.
tá? Então, isso faz com que, tanto no ciclo de Krebs, eu também vá multiplicar por 2 tudo que for formado ou que for consumido, porque eu vou ter no final aqui 2 ácidos pirúvicos, beleza? Muito bem. Seguindo então, no momento que essa molécula aqui ela foi quebrada, houve a liberação de energia. Então, existem íons fósforo aqui disponíveis no citoplasma que eles vêm e vão se ligar aqui, ó, sem gasto de energia. A energia para ligar esses íons fósforos, ela já foi proveniente dessa própria quebra aqui. Então, isso trouxe uma vantagem. O que vai acontecer daqui para frente? Tá? Acontecem várias reações que vão desfosforilar essa molécula aqui, produzindo ATP. Então, eu tenho um fósforo aqui, eu tenho outro fósforo aqui, eu estou formando, então, 2 ATPs. Então, formei aqui 2 ATPs. Porém, nessas quebras aqui, foram perdidos eletrões. E esses eletrões, eles não vão ficar disponíveis. Eles vão simplesmente oxidar uma NAD. Tá? A NAD é aquele nosso aceptor intermediário de eletrões, E o NAD, ele então, depois, ele vai lá para a nossa cadeia respiratória. E os NADs e os FADs, eles são importantíssimos, porque será que do NAD e do FAD que virá a maior parte das ATPs formadas, tá? Então aqui o NAD é um aceptor, ou um carreador, um carregador, tem várias formas de chamar isso, tá? Carregador intermediário de eletrões. Então, vamos lá, desde o início. Ativamos aqui, fosforilando a nossa molécula, deixamos ela instável, ela se partiu no meio, a energia dessa fragmentação da glicose possibilitou a fosforilação aqui dessas duas moléculas, desses 2 ácidos aqui. Consequentemente, eles ficaram com 2 fósforos e aí foi possível então fazer a formação de 2 ATPs, né? Veio aqui uma ADP, uma adenosina difosfato, recebeu esse fósforo e formou 2 ATPs. No meio do caminho, eu liberei eletrões que foram aqui, então, carregados pela NAD+. Então, aqui eu estou reduzindo a NAD+, formando a NADH, tá? Esse nosso aceptor intermediário de elétrons. Ao final, eu formo, então, o nosso ácido pirúvico. Tá? Então, aqui é muito importante a gente saber na glicólise, que nós temos 3 etapas, que nós produzimos 2 moléculas de NADH, uma por via, e produzimos 4 ATPs. Então aqui chegamos na nossa fase de rendimento, que também em alguns livros é chamada de fase de pagamento. Por quê? Porque lembra, eu comecei gastando 2 ATPs, só que ao final eu produzi 4. Então eu paguei aqueles 2 e o meu saldo final foram 2 ATPs, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso balanço, tá? Sempre gosto de fazer um balanço a cada etapa. Então, voltando aqui, ó. Então, muito bem. Então, NAD, quantas NADs eu formei? 2 NADs, uma por via. Quantas FADs eu formei? Nenhuma. FAD vai ser formada só no ciclo de Krebs. Quantas ATPs eu formei? 4 ATPs, certo? Mas eu gastei 2 ATPs lá na fase de ativação. Logo, meu balanço final aqui são 2 ATPs. Liberei alguma molécula de CO2? Não, ainda não. Não houve nenhum processo de descarboxilação, então 0 moléculas de dióxido de carbono, beleza? Então, vamos avançar para a nossa próxima etapa. Então vamos lá. Então, olha só, uma coisa que é importante. Formamos lá o nosso ácido pirúvico, ou piruvato, tá? Lembra, deixa eu pegar aqui a caneta de novo. Deixa eu desenhar uma mitocôndria aqui rapidinho.
A glicólise está acontecendo aqui fora, no citoplasma. Agora, o ácido pirúvico ele está indo lá para a matriz mitocondrial. Só que nesse meio do caminho vai acontecer uma etapa aqui chamada de formação da acetil-CoA, ou também chamada de oxidação do piruvato. Essa etapa é isso aqui que está sendo representado, ó. Porque aqui, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, que eu cortei aqui para a gente analisar melhor isso aqui, começa o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, o que a gente vai analisar agora é essa pequena etapa aqui, mas que ela é bem importante, ok? Muito bem. Então, o que acontece aqui na oxidação do piruvato? Então, está aqui o nosso ácido pirúvico. E aí vai entrar aqui na nossa jogada uma enzima que nós precisamos saber o nome, chamada de coenzima A, ou carinhosamente chamada de CoA. Então lembre, uma enzima, ela é um catalisador, ela faz as reações acontecerem mais rápido e com menos energia. Então o que vai acontecer? Bom, a molécula do ácido pirúvico, para conseguir se ligar na coenzima A, vai perder uma molécula de carbono. Só que essa molécula de carbono vai sair agarrada em dois oxigênios. Então está aqui a formação do nosso primeiro gás carbônico. Sabe aquele gás carbônico que a gente exala na nossa expiração? Tá aqui, ó. Aqui está acontecendo a formação dele, a primeira molécula de gás carbônico. Então, houve a perda do gás carbônico, ficaram ligações disponíveis agora, então a minha coenzima A se liga nessa pequena molécula aqui que sobrou, que é uma acetil. Logo, eu chamo então essa nova molécula de acetil coenzima A, ok? Já falo um pouquinho dela aqui na atuação no ciclo de Krebs. Agora, aqui ó, eu tive quebra, né? Para liberar o gás carbônico. Então, liberaram eletrões. Então, aqui eu formei mais uma NAD. Tá? Lembra, a gente está analisando um ácido pirúvico, só que foram formados dois. Então, na oxidação do piruvato, a partir de uma molécula de glicose, formam-se duas moléculas de CO2 e dois NADH, tá bem? Então, essa aqui é essa pequena etapa da formação da acetil-CoA. Para que vai servir a acetil-CoA? A gente já vai ver que essa moléculazinha aqui vai ter que reagir com essa molécula, o chamado ácido oxalacético. Então, ela vai contribuir para ligar a acetil ao ácido oxalacético. Tranquilo? Então, vamos avançar aqui em direção ao nosso famoso ciclo de Krebs. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer o nosso balanço, né? Então, aqui tenho a formação de duas NADs, uma por via, nenhuma FAD, nenhuma ATP e aqui duas moléculas de CO2. As duas primeiras moléculas de CO2 foram formadas, ok? Muito bem, então, mais um pouquinho, vamos lá. Então, esse negócio aqui feio, parece complicado, mas não é tão complicado assim, tá? A gente não precisa saber a maioria do nome desses ácidos aqui sendo formados. E também o que a gente vai focar aqui é o que vai formar de ATP, de NAD e de FAD. Agora, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é onde isso aqui está acontecendo, e esse fato é muito importante. Isso está acontecendo agora aqui, ó, na matriz mitocondrial, tá? A formação da acetil-CoA estava sendo formada aqui, tá? Nessa transição. Então, uma coisa que é bem importante é que aquele NAD, ó, esse NAD aqui, ó, que está aparecendo aqui ainda, ele ficou aqui, ó, e isso aqui, depois da cadeia respiratória, vai ser importante a gente analisar. Mas quando a gente chegar lá, a gente fala disso, tá? Muito bem, então vamos aqui para o nosso ciclo de Krebs, ou o famoso ciclo do ácido cítrico. Já vamos entender por que ele é chamado de ciclo do ácido cítrico. Então, lembra, a acetil-CoA veio lá da nossa fosforilação, da nossa oxidação, vai
catalisar a reação entre o ácido oxalacético, e aí eu destaco esse ácido, esse precisamos saber o nome. Então ela vai ajudar a acetil a se ligar ao ácido oxalacético. Então aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos, tá bem? Eu vou passar a ter uma molécula com 6 carbonos. Adivinha o nome dessa molécula aqui? Ácido cítrico. Então, aqui começa o nosso ciclo do ácido cítrico, ou seja, na formação do ácido cítrico. O que acontece com a coenzima A? Ela volta para o processo, ela vai voltar lá para cima para reagir com uma nova molécula de ácido pirúvico que esteja chegando lá da nossa glicólise, tá bem? Muito bem. Lembra, da glicose sobraram apenas 2 carbonos. São esses 2 carbonos que vão ser removidos agora no ciclo de Krebs, tá? Que é o que vai importar para nós. Então, primeira etapa aqui, ó, do ácido cítrico ao ácido cetoglutárico, não precisa saber esse nome aqui. O que vai acontecer? Um processo de descarboxilação, ó, tá aqui, ó, descarboxilação, tá perdendo um CO2, ó, tá? Perdeu um CO2. Lembra? Quebrou, formou NADH, tá? Então temos a formação de uma NAD e de um ácido, de um gás carbônico. O cetoglutárico, no cetoglutárico ainda restou um daqueles carbonos provenientes lá da glicose. Vai ser retirado de novo. Tá aqui, ó, mais uma vez. Formamos o nosso segundo CO2. Mais uma vez, eu estou formando também mais um NADH, tá? Agora, aqui nesse processo, eu tenho a liberação de energia e eu estou formando, então, uma ATP. Eu cheguei com uma ADP, esse processo aqui, por ser bastante energético na quebra desse carbono, possibilitou com essa energia fosforilar uma ADP, tá? Esse fósforo já está aqui, esse íon fósforo ele já está aqui na matriz, formo a minha ATP, tá? Então, ó, formei até agora 2 NADs, 2 moléculas de CO2 e uma ATP. Daqui para frente, meninada, ó, daqui para frente, o que vai acontecer? Só uma reorganização dos átomos dessa molécula para voltar a formar o ácido oxalacético. Porém, à medida que essa molécula vai se reorganizando, que esses átomos vão se ligando, trocando de locais, vai sendo liberado energia, tá? Então, uma das moléculas que é formada aqui é o nosso FAD, é uma outra aceptora intermediária de elétrons, tá? Aqui tem uma relação de ATP, não de ATP, de GTP, tá? Não vou adentrar na explicação aqui da onde vem essa energia, mas existe uma molécula aqui, a GTP, que é uma molécula energética, como a ATP, ela está mais envolvida na síntese de proteínas, e ela é oxidada, ela perde energia, e uma parte dessa energia acaba sendo acaba formando aqui a nossa FADH, tá? A gente acaba reduzindo a FAD, essa flavina adenosina de fosfato aqui, formando a FADH. Então aqui temos a formação de um FAD. Aqui na reorganização do ácido málico, temos mais uma formação de NAD, até que chegamos ao ácido oxalacético mais uma vez, que vai estar pronto para começar o ciclo. Tá? Então, o que eu preciso saber de importante do ciclo de Krebs? Essa etapa aqui, da reação do ácido oxalacético com acetil-CoA para a formação do ácido cítrico, e depois o que está sendo formado. Tá? Então, por isso que eu gosto de fazer aquele nosso balanço lá. Então, olha aqui, ó. Vamos analisar aqui, ó. Quantos NADs eu formei? 3. Tá? Formei, então, 3 NADs, certo? Quantos FADs eu formei? 1. Quantas ATP eu formei? 1. Quantos CO2 eu formei? 2. Porém, isso aqui é por via. Então, na verdade, ao total eu formei 6 NADs, 2 FADs, 2 ATPs e 4 moléculas de CO2. Tá? Se eu pensar
e incluir desde lá da oxidação do piruvato, tá? Se eu somar a oxidação do piruvato, eu vou ter formado, então, lá 8 NADs, né? Porque eu formei 2 por via. Lá eu não formei FAD, então eu sigo com as duas, eu não formei ATP e eu formei lá 2 moléculas de CO2, uma por via. Então, no final, eu teria isso aqui, tá bem? Mas aqui eu dividi só o ciclo de Krebs. Então, eu formei 6, né? 3 por via, 2 FADs, 1 por via, 2 ATP, 1 por via, 4 moléculas de CO2, 2 por via, tá bem? Então, vamos agora para a nossa cadeia respiratória. Muito bem, então chegamos aqui na nossa última etapa, que é a fosforilação oxidativa ou a cadeia respiratória. Esse negócio aqui parece difícil, parece complexo, mas não é, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui, vamos fazer uma anotação aqui primeiro. Olha só, primeiro a gente tem que lembrar onde é que isso aqui está acontecendo, tá? Então a gente tem lá a nossa mitocôndria. Aqui, o que a gente está olhando é o citoplasma, ou seja, a parte de fora. Essa membrana aqui é essa membrana, a membrana externa. Então, esse espaço aqui é esse espaço aqui, ó, o espaço intermembrana. E esses complexos aqui, que eu já vou falar, eles estão aqui, ó, nas cristas mitocondriais. Tem vários, estão espalhados pelas cristas mitocondriais, tá? Muito bem. Então, o que, que a gente tem aqui na crista mitocondrial? A gente tem aqui uma cadeia transportadora de eletrões e temos uma bomba ATP sintase, tá? Uma bomba que produz ATP, ok? Vamos lembrar uma questãozinha muito rápida aqui, eu vou até botar desse lado. Até agora, nós produzimos 30 NADs H, produzimos 2 FADs, tá bem? Tem uma questão aqui que lá as NADs produzidas lá na glicólise, ou seja, 2 dessas NADs produzidas lá na glicólise, elas não conseguem atravessar até a matriz mitocondrial, elas não conseguem atravessar aqui essa membrana interna. Então, isso vai fazer uma diferença no nosso balanço final de produção de ATP. Mas eu já falo sobre isso, tá? Vamos falar então primeiro de cada uma das NADs. Obviamente, cada das 30 as NADs elas vão acontecer de forma igual. Mas vamos lá, então vamos pegar uma NAD. O que uma NAD faz? Essa NAD que está aqui já na matriz mitocondrial, tá? Proveniente lá do ciclo de Krebs, a maioria delas. Muito bem, a NADH, carregando aqueles eletrões, ela vai se ligar nesse complexo 1 e ela vai liberar aqueles 2 eletrões que ela está carregando. Esse complexo aqui, ele vai transportar esses eletrões em direção a esse outro complexo. Só que aqui acontece uma coisa. Como eu tenho energia disponível, há um bombeamento de íons hidrogênio da matriz em direção ao espaço intermembrana. É um transporte ativo, mas a célula não gasta energia porque ela está utilizando essa energia disponível aqui, então não há consumo de ATP, tá? Então esses 2 eletrões jogaram 2 íons de hidrogênio aqui para cima, tá bem? Os eletrões começaram a viajar, continuaram viajando, chegaram nesse complexo, mais 2 íons de hidrogênio aqui para cima, tá? Eu vou aproveitar esses numerozinhos aqui, porque tem alguns que para mim não fazem sentido aqui, eu não sei muito bem porque que a imagem representou, mas por enquanto a gente agora tem, ó, vou botar aqui, mais 2, tá? Tinha 2 aqui, então agora a gente já tem 4 íons de hidrogênio aqui em cima. E os eletrões continuam viajando até esse complexo aqui, certo? E mais 2 hidrogênios vão ser transportados para cá. Então, ao final, eu fiquei com 6 íons de hidrogênio aqui, tá bem? Agora vem uma parte importante. Eu tenho aqui uma baixa concentração de íons de hidrogênio, agora eu tenho uma alta concentração de íons de hidrogênio aqui em cima. É essa diferença de concentração que vai gerar uma carga que a ATP sintase, ao bombear esses íons de hidrogênio de volta para a matriz, vai conseguir utilizar essa energia dessa diferença de carga para fosforilar a minha ADP, para formar uma ATP. Mas uma coisa importante, a ATP sintase, ela sempre bombeia de 2 em 2. Logo, isso faz com que cada NAD me dê origem a 3 ATPs.
tá? E agora eu vou destacar uma coisa importante aqui. Tecnicamente são 3 ATPs, mas os livros sempre vão trazer um balanço já de 2 ATP e meio. Por que que isso aqui acontece? Porque nesse transporte das NADs até a cadeia respiratória, eu tenho gasto de energia, então já está sendo desconsiderado esse gasto de energia aqui. Além do que, lembra daqueles 2 NADs que eu falei que não conseguiam atravessar? Eles também tiveram que ser transportados lá de fora da glicólise até aqui, então também se gastou energia, tá? Então, eu tenho dentro dessas minhas, que 30 NADs, aqui não é 30, aqui é 10 NADs, né? Desculpem, a gente formou 10 NADs, eu já estava com a cabeça nos 3 ATPs, tá? Então, lembrando, 10 NADs, ok? E 2 FADs. Então, desses meus 10 DADs que foram formados, eu tenho já utilizando aqui esse balanço. Eu vou formar então 25 ATPs, tá bom? Tecnicamente, o que, que acontece com esse NAD que veio da glicólise? Ele não se liga no primeiro complexo, ele se liga aqui, ó. Ele se liga no segundo complexo, ele vai fazer um papel igual ao da FAD, que eu já vou falar agora. Tá? Esse complexo aqui não vai ser utilizado. Então, quando ele liberar os 2 eletrões aqui, vão ser passados 2 hidrogênios, mais 2 hidrogênios. Logo, essas 2 NADs não dão origem a 3 ATPs, vão dar origem a 2, tá bem? Mas a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Porque a gente já faz o balanço sobre o 2,5, já pensando nos gastos, ok? Muito bem, deixa eu apagar isso aqui, principalmente aquele 30 NADs, né? Não é 30 NADs, é 10 NADs. Tá bem? Ó, lembrando, 2 NADs da glicólise, depois 2 NADs na fosforilação do ácido pirúvico, na oxidação do ácido pirúvico, depois 6 NADs no nosso ciclo de Krebs, totalizando então as nossas 10 NADs, tá bem? Então vou botar de novo aqui para reforçar. Então temos 10 NADs e vamos lá, 2 FADs. O FADH, ele vai, como eu já adiantei para vocês, ele vai se ligar aqui, ó, nesse complexo e não nesse. Então ele vai liberar os eletrões a partir daqui. E esses eletrões eles vão ser transportados da mesma forma, tá? Então aqui vai ter 2 hidrogênios, aqui mais 2 íons de hidrogênio. Depois vai passar de 2 em 2. Então cada FAD, ó, cada FADH me dá origem a 2 ATP, tá? Só que aqui também já foi feito o balanço de 1,5, tá bem? Então eu já estou descontando aquela energia, tá? Aquela energia que foi gasta para o transporte. Tá? Então, cada FAD não me gera 2, me gera 1,5. Logo, ao final, eu tenho 3 ATPs a partir dos nossos FADs, assim como eu tinha lá 25 ATPs a partir dos meus NADs, já por conta do nosso gasto, tá bem? Certo? Muito bem, então, olha só, formei 25 ATPs dos meus NADs, formei 3 ATPs dos meus FADs, mas eu já tinha a formação de 4 ATPs ao longo do processo, né? 4 lá da glicólise, mas que sobraram 2, porque eu tive que pagar os 2 primeiros, e depois 2 do ciclo de Krebs, totalizando mais 4. Tá? Então aqui eu tenho 28. Então eu tenho um total de 32 ATPs. Essa conta varia um pouquinho, tá? De 30 a 32 ATPs, muito por conta desses gastos aqui. Mas os livros sempre vão trazer de 30 a 32 ATPs são geradas para cada molécula de glicose. Isso dá em torno ali de uns 30% de aproveitamento calórico de cada molécula de glicose, porque a gente tem todo o processo para, desde a digestão até a ingestão, o transporte, praticamente a gente gasta grande parte da energia até a glicose chegar lá na célula, tá? Muito bem, mas olha só, eu ainda tenho um problema para resolver. Eu tenho esses íons hidrogênio aqui, eles não podem ficar aqui, certo? Quando eles foram bombeados, porque eles estão muito ativos, eles estão muito reativos, né?
tem ligações disponíveis aqui. Quem que vai estabilizar eles finalmente? Lembra? Quem estava momentaneamente estabilizando esses eletrões aqui eram as NADs e as FADs, os nossos carreadores intermediários. Até agora a gente não falou no oxigênio, né? E a respiração aeróbica é a do oxigênio. Então o que, que acontece aqui? O oxigênio vem, ele, ó, vou até desenhar aqui, ó, o O2, ele vai quebrar, tá? Vai ser oxidado. E aqui então eu vou ter a formação de água. Tá bem que tá aqui, ó, tá aparecendo aqui ó, a formação da água. Tá? Então, o oxigênio ele serve só para receber finalmente esses eletrões. Então, cada moléculazinha de oxigênio que a gente respira vai formar duas moléculas de água. Tá? Então, ao final, eu tenho isso aqui. Ó, eu formei 32 ATPs, formei duas moléculas de água por oxigênio, tá bem? Por oxigênio eu formei duas moléculas de água aqui na minha cadeia respiratória, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho e vamos até a nossa próxima aula, que será a fermentação. Valeu!